Mas agora é o momento da palavra. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Esdras. O capítulo começa no 3. E se Deus permitir, nós vamos hoje, nesse mesmo culto, estudar 3 capítulos. Vamos estudar o 3, o 4 e o 5. Claro que de uma forma resumida, de uma forma compacta. E recomendo já, mesmo antes de explicar e ler, de você anotar como uma tarefa de casa, ler os 3 capítulos inteiros em casa. E eu vou perguntar, anota isso aí, o outro dia vai ver, antes do boa noite eu vou perguntar, Esdras. Capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Vai ser desafiador para mim, como pastor, resumir esses 3 capítulos no nosso tempo aqui da pregação. Mas Deus vai nos dar graça. Primeiro, falando sobre a introdução. A Bíblia escreve esses capítulos, nos traz esses capítulos, numa época em que o povo estava escravizado na Babilônia. Por várias vezes existiram investidas das nações contrárias ao povo de Deus. O próprio povo filisteu uma vez, amalequitas também, babilônico também e outros. E nesta ocasião, o povo babilônico invadiu a Terra Santa e destruiu o que viu pela frente. E além de destruir o que viu pela frente, eles ainda levaram os povos, as pessoas, os moradores cativos, escravos, para a terra deles, Babilônia. No Salmo 137 fala um pouquinho mais, não precisa abrir, a respeito desse tempo. Um tempo em que o povo de Deus ficou desesperançoso, triste, desanimado, porque tudo que eles tinham, tudo que eles haviam construído ao longo de toda uma geração, ou mais de uma geração, várias gerações, tudo estava sendo perdido e levado pela nação inimiga, pela nação babilônica. Neste período, lá em Salmo 137, que eu te falei, o povo de Deus inclusive pendurou a harpa. Pendurar a harpa, você sabe que o salmista foi um grande líder do povo de Deus. A harpa representava o instrumento de música, era o instrumento de alegria, era o instrumento que o Davi tocava e que o espírito mau sumia de Saul, lembra disso? Então eles, desencantados com o momento que estavam vivendo, resolveram pendurar as harpas. Mas no resumo dessa introdução, mesmo com essa cena tão triste, mesmo com esses vários anos, cerca de 7 décadas, eles ficaram escravizados na Babilônia, chegou o dia da libertação, e você diga graças a Deus, Chegou o dia da libertação, e quando eles então venceram o Império Babilônico, falando da dominação babilônica, quando eles puderam voltar para a sua terra, a Bíblia diz que isso aconteceu por levas, teve a primeira leva e algumas outras, mas é só para você entender um pouco mais da história. E à medida que este povo voltava para a sua terra natal, à medida que eles voltavam, o desejo deles era de reconstruir tudo o que o inimigo destruiu. Eles queriam ter a cidade reconstruída, eles queriam ter a honra reconstruída, o culto reconstruído, os muros, as portas, a igreja, o altar reconstruído. Era um recomeço. Eles estavam então acreditando, o Deus que nos deu graça da libertação babilônica é o Deus que vai nos ajudar a reconstruir, a recomeçar. Eu abro parênteses só para mandar bênção, não sei a quem serve. Por pior que seja a situação, Deus te ajuda a recomeçar, irmão. Não desiste, não. Não fica vendo os escombros e se sentindo a pior das pessoas. Por pior que seja o momento, por pior que seja a situação,
Deus te ajuda a recomeçar. Posso ouvir o seu glória a Deus? Não está nada perdido, não está nada acabado, pelo contrário, o nosso Deus é perito em agir em ocasiões impossíveis. O impossível ao homem é possível a Deus. Aí nós chegamos ao capítulo 3 do Esdras. O versículo que eu cito é o 2 em diante. Passe os olhos no 2, você verá que uma das primeiras coisas que o povo de Deus fez nessa reconstrução, nesse retorno à Terra Santa foi: edificaram, lá para o final do verso 2, edificaram o altar do Deus de Israel. O comecinho do verso 3 diz que eles firmaram o altar sobre as suas bases. O comecinho do verso 4 diz que eles celebraram a festa dos tabernáculos e ofereceram holocaustos a Deus de dia em dia. Então, traduzindo, nesse retorno para a terra deles, nesse retorno, eles ficaram tão felizes que, além de, num segundo momento, marcar uma festa, a festa dos tabernáculos, além de celebrar a graça da libertação, eles fizeram uma primeira coisa que a gente tem de aprender. O que foi, pastor? Eles edificaram o que, gente? Um altar. Nós precisamos ter prioridades, viu, irmãos? A nossa prioridade não é nenhuma outra a não ser levantar para Deus um altar. Aí, para quem não entende a linguagem bíblica, pensa que agora tem que sair construindo altar igual este. O altar, o púlpito, o cenário. Não, não é isso. Isso é sim um altar, mas quando a Bíblia usa essa expressão, não é você sair construindo igrejas por aí. Você construir para Deus um altar significa você entregar a Ele sua devoção, você entregar para Ele o seu culto, sua admiração, sua gratidão. E eu digo, irmão, à medida que Deus nos abençoa, à medida que Deus nos visita, à medida que somos libertos das opressões malignas, nós precisamos levantar um altar para Deus. Precisamos dar júbilo. Precisamos fazer um culto de ação de graças. Precisamos pedir a oportunidade da palavra no culto e publicamente dizer: olha, eu orei, a igreja orou comigo e aquele assunto que era difícil foi resolvido. Você entende ou não? Quando você testemunha, quando você glorifica a Deus por uma graça alcançada, você está levantando para Ele um altar. E eu digo muito claramente: não se envergonhe de Cristo. Se Ele fez obra na sua vida, não tem por que se envergonhar. Pastor, pedir ou dar a oportunidade da palavra era para liberar até senha. Hoje é só da senha 1 a 10 e os outros 10 fica para outro dia. Porque nós precisamos aproveitar as oportunidades de forma grata, a agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Eu cheguei aqui porque o Senhor foi comigo. Eu cheguei até aqui porque o Senhor está comigo. Não tem outra explicação e eu levanto para o Senhor um altar. Muito obrigado. Esses dias, com muitas limitações ainda, né, irmãos? Não podemos ainda fazer celebrações maiores, com aglomerações maiores, ainda não. Mas eu estou brincando esses últimos dias, deixa o boizinho engordando, irmão. Aí quando ele estiver assim, ó, e isso tudo tiver passado, aí você chama nós tudo lá para comer uma churrascada. Mas foi fraquinho, esse boizinho tá magro. Vou tentar de novo. Aí você chama nós tudo aqui para comer uma churrascada. Boca livre ainda, viu? Esse acréscimo aí é importante. Né? Então, esse teu ato de gratidão a Deus é você levantando para Ele um altar. Diga amém? Mas parou aí, pastor? Não. Se você for agora no capítulo 4 de Esdras, verso 1 em diante, você verá que esse ato de reconstrução não foi só do altar. O altar foi uma das coisas que precisava ser reconstruído. Biblicamente falando, é bom você gravar 2 nomes que foram profetas, que foram líderes neste tempo de reconstrução. 2 profetas. O primeiro foi o Esdras. E em uma época semelhante, houve outro profeta chamado
Neemias. Esses dois homens de Deus foram servos do Altíssimo, trabalhando na reconstrução. Veja o que diz o verso 1, capítulo 4 de Esdras. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Para aqui um instante. Então, quando eles começaram a fazer esta obra de construção ou de restauração, diz a Bíblia que surgiram possíveis ajudantes. Algumas pessoas do nada surgiram dizendo: ei, deixa eu ajudar, eu quero fazer parte desse tempo, eu quero fazer parte dessa história, da reconstrução de tudo que vocês estão fazendo aí, deixa eu participar também. Aparentemente, se você não lê o texto inteiro, você acha: olha que bacana, ajuda sempre é bem-vinda, não é assim que a turma diz? Toda ajuda é bem-vinda. Mas eu uso um outro ditado que contraria esse: antes só, tá fraquinho, vai, tenta de novo, antes só do que mal acompanhado. Então aqueles homens que se apresentaram, dizendo que queriam ajudar na construção, na restauração, eles não estavam bem intencionados. Se você for ler o capítulo inteiro, eu deixo isso como uma tarefa de casa, você verá que eles na verdade queriam atrapalhar a construção do templo. A intenção deles era distraí-los. A intenção desses que se ofereceram a construir não era boa. Mas eu achei muito interessante e inteligente a resposta deles, né? Olha o verso 3. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei de Ciro, rei da Pérsia. Então veja, irmão, que coisa séria. Eu repito o ditado popular: antes só do que mal acompanhado. Eles poderiam se alegrar: puxa vida, mão de obra, mais gente para ajudar. Muita ajuda quem não atrapalha, não é mais ou menos assim o ditado? Pois, amigos, eles debaixo de uma luz divina disseram: olha, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado por você se oferecer, mas não queremos ajuda não. Muito obrigado, quem sabe vocês ajudem em outra coisa. Deixa o telefone aí, estou dando exemplo, né? Deixa o telefone aí, se a gente precisar em outro assunto, a gente chama, viu? Mas eles dispensaram ajuda, não quiseram. Eu imagino que Deus brilhou a alma deles a ponto de dizer: isso aí vai ser carne e pescoço, isso aí vai ser problema para vocês, não aceita não. Irmão, aqui tem tanta lição de Deus para nós. Uma das lições é: se Deus der uma missão para você, não terceirize essa missão. Essa missão é tua. Quem tem a missão de executá-la é você. Eu ouvi uma vez um pregador, eu achei muito sábia as palavras dele. Ele pregava sobre evangelismo. Ele pregava sobre o plano da salvação. Ele pregava sobre o dever nosso de falar do amor de Deus às pessoas. E lá em um certo momento da mensagem, da explicação, ele diz: pode ser que Deus te dê a missão
de você alcançar uma alma para Cristo. Quem sabe o seu amigo, quem sabe o seu patrão, quem sabe o seu colega, quem sabe o seu vizinho, quem sabe o seu porteiro. Veja lá se essa missão de ganhá-lo para Cristo estava na sua mão. Você entende o que eu digo? Sim ou não? Veja lá se essa missão que o Senhor deu foi para você de ganhá-lo para Cristo, de evangelizá-lo. E se por alguma razão você falhar nisso, se por alguma razão você não obedecer isto, não cumprir a sua missão, por um tiro de misericórdia, Deus pode enviar outro. Mas eu quero que você entenda que a sua missão não foi executada. E que um dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele pode querer que prestemos contas. Imagine Ele chegando a você no grande dia e dizendo: pois é, seu cristão, me fale, as 10 pessoas que eu fiz cruzar no teu caminho, me fale como elas estão. Aí você, você entende? Senhor, eu não estou sabendo nem dos parentes mais próximos, veja lá esses 10 nomes que o Senhor escreveu aí. Pois é, eu tinha dado uma missão para você, eu tinha colocado você, eu coloquei você para cruzar o caminho dele ou dela, e você não cumpriu a missão que eu lhe dei. Irmão, quem entende isso, balança a mão, diga: estou entendendo. Isso aqui, irmão, vai ter choro no grande dia. Vai ter gente gaguejando no grande dia, porque recebeu de Deus uma missão e não a executou. Repito, não terceirize uma missão que Deus deu para você. Ah, pastor, eu não fiz, porque quem fazia isso era o obreiro Paulo. Não tem desculpa não. Ah, não, eu não fiz, porque quem fazia isso aí era o obreiro Josué. Não, era o auxiliar do pastor. Tem essa desculpa não. Se ele lhe tocou a uma missão, se ele lhe chamou para um propósito, agarre este propósito sem dar desculpas. E ainda diz a Bíblia, de que dentro dessa ideia, eles entenderam que a missão da construção era deles. Eu quero que você entenda que a fé, ela é individual. A nossa devoção, o nosso culto a Deus é pessoal, é o que o direito chama de algo personalíssimo. Só você para fazê-lo. A sua fé, a sua devoção, você construir um altar para Deus, não terceirize. Isso é uma missão tua, minha. Cada um de nós tem de fazê-la. Fazê-lo sem dar desculpas. Quem entende diz: estou entendendo. Sem dar desculpas. Não terceirize responsabilidade. Aí se você for observar a Bíblia, você vê que é exatamente assim. O Adão, quando pecou, ele falou: ah, Senhor, eu pequei sim, mas a culpa é da Eva. Aí o Senhor chegou na Eva, então quer dizer que você me desobedeceu? Ah, Senhor, pois é, desobedeci sim, mas a culpa é Desde as primeiras páginas da Bíblia, as pessoas querem transferir responsabilidades. Você percebeu que bonito? Eles disseram: construir o altar é com a gente, construir o templo é com a gente. Não fique você só no sonho de um conto de fadas. Ah, um dia eu vou ser tremendamente usado por Deus, e o dia todinho você se alimenta de podridão, e no culto você quer ser cheio do Espírito Santo. Você entende não? A semana todinha, irmão, olhando coisas que eu nem repito aqui em cima, e no domingo quer ser cheio da plenitude, entende ou não? Quer dar rajada de glória. Pois você precisa se dedicar mais para construir um altar, uma casa para Deus. Agora saiba você que a Bíblia diz que você é casa de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Então eu não estou falando sobre construir igrejas, não estou falando sobre levantar paredes, telhados e outros.
Eu estou falando sobre o empenho de cada um de nós de ser morada do Altíssimo. E diga glória a Deus, de ser morada do Eterno. É o que Deus vai tratando a gente aqui. Mas uma coisa também que você precisa saber é de que toda essa intenção de construir algo para Deus sofreu resistência. E é muito óbvio isso. Não pense você que o maligno vai bater palmas de quando você estiver fazendo algo para Deus. O maligno não quer que você execute algo para Deus. O maligno quer até que você tenha desejos, vontades, mas não execute aquilo que Deus tem para você. Para ser um projeto inacabado, para ser um projeto abandonado. Não faça isso. A obra que Deus começa, Ele é fiel para completar. Não faça isso. Obedeça, construa, seja uma bênção na mão de Deus. Amém, gente? Isso é tão forte. Tão forte. Mas levantou um grupo que começou a querer atrapalhar a construção. Se você for ao versículo 4 de Esdras 4, você verá que eles começaram então a trabalhar para debilitar as mãos do povo, enfraquecer as mãos do povo, e também na intenção de inquietá-los no edificar. Verso 4 de Esdras 4. E se você for ver o verso 5, leia por gentileza, aparece na tela o 5, diz que eles alugaram conselheiros. Leia esse pedaço. Quero te ouvir, para frustrarem os seus planos, ou o seu plano. Qual que era o plano deles? Construir o altar, construir uma casa para Deus. Mas existiram pessoas trabalhando para que esse projeto fosse frustrado. Eu repito, insisto, quando você se propõe fazer algo para Deus, saiba que o maligno vai tentar destruir o seu intento, o seu propósito. Vai tentar fazer isso morrer do teu coração, colocando picuinhas, chateações, aborrecimentos, desânimo, cansaço, falta de fé ou qualquer outra coisa para tentar frustrar o propósito que você tinha no coração. E eu ainda digo mais, talvez seja até mesmo você que foi abençoado de alguma natureza, talvez Deus te prosperou a ponto de você não ter falta de nada, a ponto de você ter lá até uma gordurinha financeira, e Deus lhe toca, olha, já que eu tenho crescido tanto na vida, eu vou comprar os desafios da Igreja de Cristo. Estou dando exemplo, viu? Eu vou comprar os desafios da Igreja de Cristo. Me dê aí, pastor, do envelope, que eu vou, me fale quais são os desafios desta casa, que Deus tem me abençoado tanto, eu vou ser um desses que vai comprar os desafios da casa de oração. Você entende o que eu digo ou não? Então, é um propósito que surgiu no coração dela de edificar a casa, de manter a casa, de fazer a casa ser mantida. Não permita, eu estou pegando isso como um exemplo, não permita que os propósitos que Deus põe no teu coração morra. O único reino que não quer que você construa algo para Deus é o reino das trevas. Ele não quer. Não imagine você, o maligno batendo palma, ai que lindo. Mesmo num feriado prolongado, quem pôde emendou quarta, quinta, sexta e sabe lá quando volta ao trabalho. E segunda é feriado. Aí, ai que lindo, olha, mesmo nesse feriado prolongado, olha que bonito, quanta gente indo para a igreja. É assim que o maligno faz lá no inferno? Ai que bonitinho, olha, até pegou a Bíblia, ai que lindo. É assim que o Satanás faz? É ruim, hein? Ele não quer
que você edifique ou faça algo para Deus. Exercita a fé e bata duro no chão e diga: ele está amarrado em nome de Jesus. Diga: ele está debaixo dos meus pés. Irmão, a coisa engrossa tanto, de que inventaram uma calúnia, uma mentira, de que o povo estava construindo o que estava construindo, foram até o rei mentindo, dizer: se eles continuarem essa construção, rei, daqui a pouco eles não vão mais pagar impostos. Daqui a pouco você não vai mais dominá-los, porque eles estão construindo, daqui a pouco eles se fortalecem, daqui a pouco eles se protegem, daqui a pouco eles prosperam, daqui a pouco eles emancipam. Você bem sabe como é, não é? São cidades, são vilarejos que crescem, daqui a pouco emancipam, desgrudam da cidade e criam um novo município, e aí, irmão, é outra prestação de conta, já não entra renda mais naquela cidade. Entende o que eu estou falando? Então, o rei ficou preocupado. Vai que esse povo cresce tanto, daqui a pouco eles não mais vão pagar tributos para mim. Daqui a pouco eu não vou poder cobrar nada deles mais. Sabe que então aquele rei pensou? Vou fazer a obra parar. Vou fazer a obra parar. Por um instante, se você for observar a Bíblia, o verso já é o 23, a Bíblia diz que eles usaram do braço, usaram de violência para fazer a obra parar, usaram de força. No verso 24 diz que até parou a obra por um certo instante, por um certo tempo, a obra infelizmente parou. Eu não sei na sua vida e na vida de cada um de nós, ou na vida de um familiar seu, se o mover de Deus na vida dele ou sua, parou por alguma razão. Mas eu digo pela fé, irmão, que a obra que Deus começa, Ele é fiel para completar. O maligno não vai se aventurar de cantar de galo, não vai. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? No mínimo, como diz o missionário, Deus começou uma grande obra na vida da gente. No mínimo. E Ele é fiel para completar. Alegra a noite do teu vizinho aí, diga: ó, Deus tem obra grande na tua vida, viu, cristão? Diga: não tem inferno que vai parar. Não tem inferno. Então aquele reino, vendo tudo isso, tentou parar a obra de qualquer jeito, por um ou outro instante, de fato parou, mas se você avançar na Bíblia, você verá que eles não aceitaram ficar com a obra parada. Já estou no capítulo 5, no versículo 8º em diante, diz a Bíblia no 8º, que a casa do grande Deus, quando eles foram fiscalizar lá o que o povo de Deus andava fazendo, era edificada com grandes pedras, a madeira já estava posta sobre as paredes, estamos falando de telhados, e essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Foram verificar se eles tinham obedecido e parado, e quando foram verificar, perceberam que eles já estavam fazendo o telhado. Diga aleluia, né, irmão? O povo de Deus é para frente, o povo de Deus é vencedor. Já estava organizando o telhado, e a Bíblia diz que a obra estava apressuradamente, ou seja, a obra estava em ritmo acelerado. Irmão, a obra de Deus na vida de cada um de nós é linda, é fantástica. O simples fato dele ter enviado Cristo para padecer morte de cruz, irmão, já nos faz sorrir para as paredes. Você é amado por Deus, você é casa de Deus, e o maligno não vai construir nada em sua vida e em seu coração diferente disso, porque você nasceu para ser casa de Deus, morada do Altíssimo, morada do Espírito Santo. Eita glória! Aí então, já caminhando para o final de leitura, a Bíblia diz que eles voltaram a construir, ergueram,
for uma bênção, colocar as coisas de volta de metais preciosos. Você pode ver isso no capítulo 6, no versículo 14 em diante, de que eles terminaram a obra e colocaram até os utensílios que lá necessitavam. Por que eu acelerei essa parte final? Porque o foco não é esse. Fecha a Bíblia ali adiante, irmãos. Lemos então o 3, o 4, o 5, esbarrei um pouquinho no 6. Qual que é a lição? Vamos ver se você está bom de memória, bom de cabeça. Primeira lição, irmãos, é que devemos construir um altar para Deus. Devemos dar louvores ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por termos chegado até aqui. O reino das trevas não quer que você construa, que você edifique alguma coisa para Deus. Ele vai tentar, dentro do possível, impedir que você execute algo que Deus lhe tocou a fazer. Desde um ofertar ou desde qualquer um outro assunto. Talvez alguém que se decidiu descer as águas do batismo. Talvez alguém que se decidiu em aceitar a Cristo como Salvador. O inimigo até o último instante vai tentar frustrar esses planos. Mas Deus é mais, Deus é maior. Talvez até neste tempo estranho que estamos vivendo, o inimigo tentando frustrar os planos e sonhos de alguns irmãos nossos. Mas nós não aceitamos perder nenhum. Nós cobrimos em oração cada um deles em nome de Jesus. Se o maligno está achando que este tempo vai desbaratar a igreja de Cristo, ou vai frustrar os projetos que Deus tem para a sua igreja, ele caiu do cavalo outra vez. Nós somos filhos de Deus, e nós somos moradas do Altíssimo. Amém, gente? Ele pode tentar, mas que ele não consiga. Coloca de pé, eu quero emendar orando. Eu não sei a quem vale, viu, irmãos? Mas eu quero orar por aquele que está tentando fazer algo e não está conseguindo. Em todas as áreas e em todos os segmentos. Alguém talvez que desde os espirituais diz: pastor, eu até sou decidido, eu saio da igreja dizendo agora vai, e daqui a pouco eu estou todo enfraquecido de novo e já não sigo no projeto que Deus tinha me tocado. Ou talvez não apenas os espirituais, vai ver os seus pessoais. Você está cansado de falar, agora eu faço, e daqui a pouco está fazendo é coisa nenhuma. Bulhufas. Desde o regime, né? Que a gente sempre fica naquela, agora vai! Ai, Jesus. Vai ver, teu próprio cérebro já te sabota. Você falou isso aí o ano passado e não deu em nada. Você entende o que eu estou dizendo? Você falou que ia fazer, isso aí vai dar em nada. Ah, mas dessa vez eu me matriculei. O ano passado você fez igual, pagou lá e nem foi. Entende o que eu estou dizendo? Não sei a quem vale, irmão. Mas nessa oração, dentre a oração que vou fazer, eu quero pedir por quem não está tendo firmeza em propósitos. Começa algo dizendo, oh, que bom, e daqui a pouco está capengando de novo e não leva o projeto à frente. O único que quer que você não tenha firmeza nos passos, firmeza nos propósitos, é um reino das trevas. Deus quer que você coloque as estacas, Deus quer que você levante as paredes, Deus quer que você coloque o telhado e edifique até o final. A obra que Deus começa, Ele é fiel para completar.